Então, o primeiro teste que a gente então vai fazer aqui na bancada é a medição de corrente contínua. Então, a gente vai trabalhar com essas três escalas aqui. A escala de corrente padrão, a escala em miliamperes e a escala em microamperes. A gente tem que se atentar que na grande maioria dos multímetros, a escala de 10 amperes é separada, né, em função aí de trabalhar com correntes maiores. Existe um circuito separado de medição com uma proteção específica, né, de 10 amperes. Tem um fusível aqui dentro de 10 amperes. Existem instrumentos, né, que tem fusíveis especiais para essa proteção, né? A própria Fluke trabalha com fusíveis específicos dela, né, que ela disponibiliza, né, que ela vende esses produtos, né, que possui aí uma eficiência maior no processo de proteção em caso aí de exceder o valor máximo do instrumento. Ela só orienta a utilizar, né, os fusíveis dela. Os fusíveis que a gente utiliza aqui são fusíveis de ação rápida, fusíveis de vidro, né, aqueles fusíveis comuns aí. A gente tem tamanho pequeno, médio e grande. O que o pessoal costuma utilizar é o tamanho pequeno. Bom, então o primeiro passo é a gente fazer uma medição simples aqui de corrente contínua. Então o primeiro ponto aqui, eu vou colocar então o meu negativo, aqui a minha probe preta no comum, e vou colocar aqui na escala de mili e de micro, né? Considerando aqui que a gente vai medir correntes aqui inicialmente na escala de miliamperes. Então vamos fazer aqui o nosso circuitinho de novo. Eu peguei aqui um resistor de 1 kΩ, vou ligar ele aqui no meu protoboard, na minha matriz de contatos, e vou colocar ele em série com o resistor de 330. Coloquei ele aqui em série. Aqui eu tenho as conexões, né, de alimentação, essa conexão positiva e negativa, a saída da minha fonte. Eu vou ligar aqui, tá com o circuito aberto, né, não tem conexão. Então eu tenho positivo no resistor de 1K, o resistor de 1K ligado no resistor de 330, e o de 330 não tem conexão, não fecha o circuito aqui. Tô com 1 volt aqui, eu vou ajustar aqui em aproximadamente 10 volts. Não, vamos colocar 15 volts, certo? Vou vir aqui colocar na escala de miliamperes. Vou pegar minhas pontas de prova. A gente tem que se atentar muito, porque quando nós estamos tanto nessa escala de 10 quanto na escala de mili e micro, essas pontas de provas aqui, elas viram um curto, né? Se eu simplesmente esquecer essa ponta de prova vermelha e for lá na tomada de energia e tentar medir tensão, ou em qualquer ponto do circuito tentar medir tensão, eu vou fechar um curto-circuito, porque a impedância, a resistência entre esses dois pontos tende a zero, né? Eu já falei sobre isso nas características das medições de corrente, né? O amperímetro ele tem que oferecer o mínimo de resistência possível. Então eu vou vir aqui, ó, e vou fechar esse ponto com esse ponto. Então veja que a gente tem uma corrente de 11,4 aproximadamente. Lá na minha fonte de alimentação eu tenho um amperímetro interno, então eu já tenho um instrumento lá dentro medindo, né? Eu já tenho um elemento medindo corrente. Tá vendo que a gente tem um erro aí, né? Esse medidor e esse amperímetro da minha fonte não tá preciso. Tá mais confiável aqui do meu instrumento, que é bem mais preciso do que ele. Tá dando uma diferença aí de aproximadamente 1,5, né? 1,48 miliamperes. Certo? Então, medição de corrente, circuito aberto. Eu abro o circuito por esse procedimento aqui, né? Usando o multímetro. E meço corrente aqui usando as pontas de prova. Agora, ó, eu vou desconectar aqui, desconectar os dois, e vou colocar aqui uma ponta de prova que tem uma garrinha de jacaré aqui. Eu só não tenho elas de cor diferente.
mas não importa, né? Se a gente inverter aqui, a única coisa que vai acontecer é basicamente nós termos a indicação negativa. Ó, vou colocar aqui e nesse ponto aqui. Então estou fechando o circuito da mesma forma. Se eu aumentar a tensão, eu aumento a corrente de forma proporcional, né? Circuito resistivo. Agora, só para mostrar a questão da escala. Tá vendo que ficou negativo aqui, ó? Porque eu inverti, né? Estou considerando o comum, aonde a corrente entra, e a escala aqui de milho e micro, onde a corrente sai. Se eu inverter aqui essas pontas de prova, eu volto a indicar positivo. Vou inverter elas aqui. Pronto, né? Voltei a indicar um valor positivo. Então eu vou diminuir aqui a tensão, consequentemente a corrente vai diminuir, né? O meu objetivo aqui de fazer isso é mostrar, né, a questão da escala. Vou diminuindo muito a tensão, o que está acontecendo com a corrente? Ela está caindo. A gente tem aqui 1330 ohms aproximadamente, né? Então eu estou aplicando uma tensão, essa tensão dividido por 1330 está dando essa corrente aqui, né? Aí, ó, já estou com a corrente bem baixa na escala de milho. Ó, cheguei num ponto que a minha corrente está menor do que 1 miliamperes. Ele ainda marca, mas eu já perdi precisão da medida. O que que eu faço? Venho para a escala de micro. Na escala de micro, eu tenho agora, ó, 730. Eu tenho uma medida mais precisa. Eu poderia diminuir mais ainda, né? 0,9, 0,8, a corrente vai diminuindo. Então essa escala de micro é muito interessante para quem trabalha aí com pequenos sinais, né? Porque instrumentos que são dedicados para medir altíssimos valores de corrente, né? Quem trabalha com potência trabalha aí na casa de centenas, dezenas de amperes. Olha a diferença, olha a distância para a escala de 10 a menos 6, né? Para microamperes. Outra coisa que a gente pode fazer é colocar um potenciômetro, né? Esse aqui é um potenciômetro comum, é um potenciômetro de 20 kΩ, não sei se está dando para enxergar aqui, 20 kΩ. Eu estou usando o centro e a extremidade. Então, ao variar esse cursor, eu vou variar a resistência de 0 a 20 kΩ. Né? Vamos fazer um teste agora com o potenciômetro. Eu liguei meu potenciômetro aqui, né? Então eu coloquei ele em série. Ele está em série, então o resistor de 1K em série aqui com o meu potenciômetro. Se eu variar essa resistência para o mínimo, eu vou ter 1K. Se eu variar a resistência para o máximo, eu vou ter 21 kΩ. Né? Então eu vou variar a corrente aqui. Aqui, ó, estou com uma corrente de 285 micros. Se eu colocar na escala de milli, eu vou... Basicamente, ele já arredonda para mim. Tá me falando que é 300 300 microamperes. Na verdade, é 285,4. Um outro ponto importante, aproveitando, eu estou trabalhando, ó, tanto na escala de milli e micro, são escalas de corrente contínua. Porém, também, essas escalas medem alternado. Bastaria eu alterar aqui, ó, select, e colocar na escala de alternado. Nesse caso, como eu estou medindo contínuo, está dando um valor totalmente errado, né? Ele não está medindo. Então, eu vou voltar para DC. Né? Então, muitos instrumentos, muitos multímetros, a gente consegue combinar aí funções, né, de medida numa mesma seleção aqui da escala, da manopla. Beleza, agora eu vou variar aqui, ó. E a gente vai perceber, ó, o que eu estou fazendo? Estou aumentando a resistência. A corrente está caindo. A gente pode notar que aqui, ó, como a gente está na escala de micro, o meu amperímetro da fonte interna, ele nem mede. Ó, ele mede centenas de miliamperes, dezenas de miliamperes e na verdade, centenas, dezenas de unidades de miliamperes. Então, ele não mede centenas de microamperes, nem dezenas de microamperes. Então, é uma escala média, essa escala. Não tem tanta precisão,
mas como a gente trabalha aqui com medições de até 3 amperes, né, ele vai medir até 3.000 miliamperes. Então é uma escala razoável. Mas se a gente precisar de precisão, a gente tem que recorrer ao multímetro com a escala correta. Então eu vou começar a diminuir aqui, ó. A corrente começa a diminuir. A gente consegue medir valores bem baixos mesmo. Estou aumentando o valor da resistência. Vou chegar num ponto aqui, ó, que eu cheguei no máximo. Então eu estou com 21 quiloohms. Estou aplicando 3 em 21 quiloohms. Então tá 3 dividido por 21 quiloohms aproximado. Lembrando que o resistor tem tolerância, potenciômetro tem tolerância. Mais aproximadamente, ó, 13,5. Se eu aumentar a tensão, essa corrente vai aumentar de forma proporcional. Então a gente consegue fazer medidas bem precisas. Outra coisa que a gente pode fazer é colocar uma lâmpada para a gente medir corrente contínua já usando a escala de amperes, né? Aí a gente tem que trocar esse conector aqui, porque senão a gente queima o fusível da escala de miliamperes. Eu vou desligar aqui a fonte. Eu vou só voltar ela para zero. Eu vou voltar ela aqui para zero. Vou desligar ela. Vou passar essa escala aqui para amperes. E vou mudar aqui de mili para escala de 10, de até 10 amperes. Beleza, feito isso, ó, vou tirar aqui. Desconectar meu potenciômetro e o meu resistor. Vou utilizar o protoboard só para facilitar. No caso aqui eu tenho uma lâmpada de 15 watts aproximadamente, né? Uma lâmpada automotiva com conector automotivo. O pessoal usa aí para veículo, né? Em lanterna, em farol de veículo. Então eu vou colocar uma ponta aqui. Essa lâmpada é um resistor, ela é uma lâmpada incandescente, então não é uma lâmpada eletrônica de LED, como a gente tem usado hoje aí, né, nas nossas residências. Então, deixa eu colocar aqui. Beleza, a lâmpada tá aqui. E eu vou fechar o circuito para cá, né? Então vou conectar aqui. Beleza. Então a lâmpada tá apagada por enquanto, vou ligar a minha fonte. Então estou na escala de amperes, vou começar a aumentar. Então com 1 volt a gente já tem aí aproximadamente 274, né, 273 mili, né? A gente está na escala de ampere, então ele não tem... Aqui ainda ele está até com uma precisão muito boa, né? Na escala de ampere, só que ele não dá aqui em micro mais. Então eu vou aumentar essa tensão e a corrente vai aumentar. A gente começa de forma bem tímida a perceber o filamento acender, ó. Com 4 volts o filamento começa a acender. Então uma carga resistiva, aumentando a tensão, aumento a dissipação de potência, aumento a tensão em cima da carga, aumento a luminosidade. A gente tem aqui correntes próximas, né? Então, lembrando que eu saio com positivo. Essa lâmpada é usada na área automotiva, normalmente já trabalha com de 12 a 15 volts aí, né? Ou um pouquinho menos de 12, dependendo da carga da bateria do automóvel. Nesse caso aqui. Então, a gente tem positivo, depois sai da lâmpada, passa no instrumento e volta e fecha o circuito. Eu vou continuar aumentando aqui, ó. A corrente começa a aumentar, a luminosidade começa a aumentar. Vou jogar, ó. Agora já tá com uma luminosidade significativa. A gente tem correntes aí bem próximas aqui, tá vendo? Com valores maiores, esse amperímetro tem mais precisão da fonte. Valores menores, ele já não tem tanta precisão, né? Lá na escala de unidades e dezenas de miliamperes, ele já estava dando uma diferença, né? Então, ó, vou colocar 12 volts. A lâmpada já está praticamente quase que na sua potência máxima, já está dando quase 1 ampere aqui. Como ela é de 15 watts, teria que dar um pouco mais de 1 ampere, né? Aproximadamente 1,25, 1,2 amperes. Então, gente, medição de corrente, bem simples, não tem segredo. Abre o circuito, né, usando o multímetro, tem que ficar atento às escalas, né, e sempre observar o conector para utilizar o conector certo.
Se eu medir corrente alta nessa escala de milho e micro, eu vou queimar o fusível. Tem que usar a escala correta. Se eu quiser precisão, eu tenho que mudar o conector e usar a escala de milho e micro. Quando o fusível queima, você pode trocar o fusível, né? Não corre risco de tomar choque não, porque a bateria de 9 volts aqui, você tem que desmontar, aí cada multímetro tem um procedimento, né? Acessar internamente o multímetro com muito cuidado, né? E trocar o fusível, normalmente são 2 fusíveis, um para cada escala dessa. Então, ficar atento aí a essa questão também de não medir tensão com os conectores, as probes aqui ligadas na escala de corrente que você vai fechar um curto. Outro ponto importante na medição de corrente DC é medir corrente na faixa, né, no range de 0 a 20 miliamperes ou, né, 4 a 20 aí, que é o mais comum na indústria. Equipamentos como inversores de frequência, equipamentos industriais aí no geral, né, como dampers, outros dispositivos como módulos de controle e aquecimento. A gente tem instrumentos de medição como transmissores, como medidores de pressão, nível, temperatura, vazão. Esses instrumentos eles trabalham num padrão quando, né, a gente trabalha com sinais analógicos. Então é corrente ou tensão. Tensão de 0 a 10 ou 0 a 5, mais comum 0 a 10, e corrente 0 a 20, 4 a 20 ou menos 20 a mais 20 miliamperes. Então a corrente é contínua, né? Então, para quem trabalha aí com bancada, para quem trabalha com instrumentação, com um laboratório de metrologia, de calibração de instrumentos, precisa usar essa escala de miliamperes. Então aqui, ó, eu tenho um equipamento que gera essa corrente, né? Um simples equipamento que gera corrente. A gente tem equipamentos muito mais sofisticados, né, do que isso aqui, do que esse equipamento aqui. Aqui a gente tem uma saída de corrente, miliamperes, e uma saída de tensão. Eu tenho um potenciômetro que eu vou gerar tensão de 0 a 10 e corrente de 0 a 20 miliamperes. Ele é alimentado com 5. Vou alimentar ele aqui. Aí o display dele liga. Ele está selecionado para corrente. Então eu vou ligar fazer a medição com esse multímetro inicialmente. Então ponta de prova vermelha está aqui em miliamperes, ó, miliamperes, e a preta no comum. Vou colocar aqui na escala de miliamperes. Já está selecionado DC, né? Deixa eu ligar aqui, ó, o visor, a luz do visor. E aí a gente ajusta aqui a corrente, ó. A gente produz uma corrente na saída. Esse tipo de medida aqui é muito comum quando você quer fazer uma aferição, né, se seu instrumento está fazendo a medição correta, jogando o sinal correto, se o transmissor, né, um transmissor de temperatura, um TT, está gerando o sinal de corrente compatível com o que está sendo mostrado no display, no sistema supervisório, numa IHM. Então, é muito útil, né, essa escala de miliamperes aqui. A gente pode mudar também essa escala para tensão, vindo aqui, ó, em 7, e a gente muda para tensão. Ele continua jogando corrente na saída, né? Na verdade, ele injeta tensão e corrente ao mesmo tempo, só que aqui no display a gente tem indicação de tensão, né, de 0 a 10 volts. Quando eu tenho 10, eu tenho aproximadamente 20 mili. Então, bem útil aí. Vamos fazer essa mesma medição no nosso amperímetro analógico. Então, eu vou desconectar aqui. Vou tirar esse amperímetro digital. E a gente vai usar aqui o nosso amperímetro analógico. Eu vou colocar aqui, ó, miliamperes. Então, vou colocar meu conector vermelho e o comum do lado de cá. Beleza, feito isso, a gente vai escolher a escala de corrente miliamperes DC. Ele só mede corrente nessa faixa, esse instrumento aqui da Minipa. Eu vou colocar na faixa, né, na escala de 25 mili. A gente vai trabalhar de 0 a 20. Aí vejam que aqui, ó, nessa escala preta, a gente tem só a opção 250, 50 e 10.
né, que são as opções aqui mais existentes aqui dentro da escala de tensão, mas a gente vai medir corrente em 25. Notem que a gente vai usar a primeira escala de 250, é só a gente ignorar o zero dela, né? Então quando tiver aqui em 150, na verdade é 15 mili, tiver em 200, 20 mili, então a gente ignora o zero aqui, ó, né? E como se fosse uma escala de 0 a 25. Então se a gente variar aqui a nossa corrente, eu vou passar aqui para corrente novamente, ele está em corrente aqui, e vou variar, né? A gente nota que, ó, vou ajustar em 5 aproximadamente. Aqui é até difícil nesse potenciômetro ajustar bem preciso, ó. 5, ele está indicando, ó, 50, então 5 mili. Vou ajustar em 10. Então tá até com uma precisão boa aqui o nosso amperímetro analógico. Ó, 10 miliamperes, tá indicando 100. E aí se a gente for lá no final da escala, ó, vai indicar aproximadamente 20. A gente tem que tomar cuidado com o erro de paralaxe, né? De acordo com o ângulo aqui que você está visualizando o cursor, pode haver um erro ali. Mas enfim, essa é a medida de corrente, né? E da mesma forma, medida de tensão de 0 a 10 na escala de corrente contínua, 0 a 5, é extremamente útil aí para quem trabalha com instrumentos, equipamentos industriais aí no padrão analógico.